Olá pessoal, bem-vindos a um novo vídeo. Nesse nós vamos falar sobre como importar uma base de oportunidades, uma base de clientes dentro do CRM, né? A gente sabe que uma das estruturas, já mencionei isso em outros momentos, mas é importantes para a gente ter o trabalho da equipe, para a gente até inserir demanda ali dentro, é importar uma base. Seja uma base de prospecção, por exemplo, sei lá, conseguiu um cadastro ali com a junta comercial, hoje em dia, né, com a LGPD isso não é viável, mas você tem uma lista de prospecção ou você puxou uma lista de empresas no Google e você quer abordá-las, ou você tem uma lista de clientes que você quer iniciar um processo de abordagem, ou você está migrando de outro CRM e você já tem oportunidades, você já tem negociações em andamento e tem uma carteira de clientes que você quer trazer para trabalhar aqui dentro do CRM da RD. Isso é importantíssimo, né? Depende muito do modelo da empresa trabalhar, depende muito do timing, mas ajuda bastante. Então, nesse sentido, o que a gente vai olhar agora? Como fazer essa importação, né? Trazer alguns exemplos básicos, ver como é que a planilha tem que estar trabalhada para você não ficar com dúvidas. Então, primeira coisa, vamos lá, gente. Vamos lá para o menu no canto direito superior, configurações, e aqui a gente vai lá em avançado e importar dados. Perfeito? Existem algumas maneiras de importar, existem diferentes maneiras de importar, né? Importar dados gerais, importar produtos e serviços ou importar de outras ferramentas. Eu não recomendo, sendo franco, gente, utilizar a estrutura de importar de outras ferramentas, porque você perde o controle da transação de dados. Então, quando acontece nesses casos, geralmente vem um monte de informação, vem informação de um jeito que você não esperava. Eu sou fã de a gente fazer importações controladas, tá? Onde você sabe exatamente o que vai entrar, para quem, em que momento. Perfeito? Então, vamos olhar em primeiro momento, importar dados gerais. Importar produtos e serviços é igualzinho. Eu nem vou trazer nesse contexto. Perfeito? Vamos trabalhar aqui com importar dados gerais. Quando a gente entra aqui, você vai perceber que existe já uma outra divisão, que é importar empresas, clientes e contatos e importar oportunidades. O que quer dizer cada um? Empresas, clientes e contatos é como se fosse a tua ficha telefônica de clientes, o teu cadastro de clientes. Então, a base de informações da tua carteira. Então, o nome da empresa, CNPJ, telefone, e-mail, nome do contato. Ou seja, quando a gente usa essa opção, ela quer dizer que não tem negociação em andamento. É só a carteira de clientes para a gente já deixá-la pré-cadastrada no CRM. Quando a gente olha as oportunidades, isso já é outro contexto, significa que são negociações. E eu sempre recomendo, de preferência, iniciem importando somente aquilo que está em andamento, pessoal. Tá? É muito comum a gente conversar com clientes que querem importar aquela base de negociações e clientes que ele está guardando desde a Copa de 94. Pessoal, isso é contraproducente, é uma coisa que só toma tempo você importar uma base muito grande ou muito antiga, né? Existe uma análise aí que a cada um ano, em média, 25% da tua base de contatos ela se perde, porque ela trocou de empresa, fechou de empresa, né? A empresa acabou saindo do negócio e aquele contato ele deixa de ser efetivo. Então, tomem muito cuidado na hora de selecionar. Vamos começar, gente, trazendo oportunidades, porque quando eu importo oportunidade, ele também cadastra os dados da empresa e do contato. Então, vamos usar isso aqui como exemplo, porque a dinâmica é a mesma e a gente já vai ter uma base legal aqui para fazer. Então, quando eu seleciono, ele já vai trazer algumas dicas. Então, exemplo, tem um campo com o nome da empresa ou cliente, né? Remova os gráficos, imagens e estilos da planilha e como que os dados formatados em data são aceitos pela importação. Você tem exemplos de planilha, seja em CSV ou XLS. As duas vão abrir tanto no Excel como no Google Docs, por exemplo, no Google Sheets.
tá? Caso você não tenha Excel. Então, tem os exemplos aqui e um videozinho específico, se você ficar com mais dúvidas, mas nós vamos tratar disso agora. Vamos avançar. Aqui, eu posso selecionar um arquivo para a gente trabalhar. Perfeito? Eu já tenho um arquivo aqui selecionado. Aqui, ó, vamos selecionar uma carga da conta demo. Perfeito, ele já baixou. Como é esse arquivo? Vamos olhar para ele agora. Está aqui, ó, pessoal. Carga da conta demo. O que quer dizer isso aqui? Vocês podem perceber, e aí é uma preocupação muito comum, como que essa planilha tem que ser simples, gente. Cada coluna é uma informação, basicamente. Tá? Então, cada coluna é uma informação, cada linha é um cliente. Vocês podem perceber que aqui está duplicado, né, triplicado cada um, por causa do método como a gente preferiu importar para popular uma conta. Mas, na prática, vai ser cada linha, vai ser uma oportunidade ou cada linha vai ser um cliente. Né? Quando eu digo oportunidade, pode ser uma negociação que já está em andamento. Se você já usa planilha, se você exportou de outro CRM, se você exportou de outra plataforma, de outra ferramenta. Então, em resumo, é isso. Cada linha vai ser uma negociação ou um cliente e cada coluna uma informação. Então, temos aqui o nome da empresa, nome do contato, segmento, e-mail, telefone, produto, valor, etapa do funil, status, responsável e anotações. Mário, tem uma informação de exemplo, segmento. Não tem o campo no CRM. Lembra que a gente falou lá na aula de criar os campos personalizados? Os campos têm que ser criados antes de iniciar a importação. Se você não fez, volta aqui no CRM, clica com o botãozinho direito aqui, ó, e abre uma nova guia para você vir aqui e criar os campos personalizados, tá? Dentro dessa estrutura. Dito isso, vamos avançar aqui. Ó. A gente já selecionou. Opa, acabei saindo. Ele não selecionou. Vamos colocar aqui de novo. Vamos avançar. Perfeito. Próximo passo é definir a base legal. Isso aqui vocês têm que trazer. Não cabe a nós aqui definir o que especificamente, gente, é a base legal de LGPD. Então, valida com o seu time jurídico. Quando você tem uma base que já é clientes, isso é uma base legal. Quando você tem uma base de prospecção que você está importando para o CRM, isso é outra base legal. Então, validem com o time jurídico de vocês para que isso sempre fique bonitinho, ainda mais que isso agora é lei. Perfeito? Eu vou deixar aqui não adicionar nem alterar a base legal. Vamos avançar. O CRM me diz, para qual funil você quer importar as oportunidades? Vamos colocar funil padrão. No momento que eu seleciono o funil, ele já aparece uma caixinha dizendo se a primeira linha é a linha do cabeçalho. Isso aqui a gente marca só no final, gente. Por quê? Para a gente saber o que é o cabeçalho. E aqui embaixo, vocês já podem perceber, ó, que ele me diz o status, se ele está mapeado ou não, campo da planilha, campo do CRM e ação. Eu tenho a opção de não importar. Então, vamos fazer alguns aqui como exemplo. Nome da empresa. Nesse caso, como eu não tenho o nome da oportunidade, eu estou importando a oportunidade, não tem problema. Porque quando eu atrelar o nome da empresa, quando o CRM fizer a importação, ele vai criar o nome da oportunidade com o mesmo nome da empresa. Tá? Então, não precisa se preocupar. Mapeia o nome da empresa, a importação já vai ocorrer com aquele nome. Ah, Mari, mas eu tenho uma coluna com o nome da negociação. Perfeito. Você vai selecionar, vai vir aqui no campinho ó, de oportunidade e vai colocar o nome da oportunidade. Entenderam a lógica? A gente tem um campo, uma coluna na planilha, nós vamos combinar aquela coluna com um campo do CRM. Então, vamos fazer aqui. Já vinculei aqui empresa, contato. Vou combinar, está na área de contato, nome do contato. Segmento, é um campo que eu criei como campo de oportunidade. Está aqui, ó. Segmento, está vinculadinho. E-mail, vamos combinar o campo e-mail. Campo telefone, mesma coisa, vamos combinar o campo telefone. Produto, quando entra aqui, gente,
ele existe a oportunidade de a gente criar, vamos selecionar aqui. Eu posso até criar um produto novo ou eu posso vincular. Ó, como eu tenho a linha de cabeçalho, produto, eu vou preencher qualquer coisa aqui, depois a gente altera. Produto A, produto A, produto B e produto C é o produto C. Muito importante, gente, você tem que ter os produtos cadastrados para poder fazer essa vinculação, tá bom? O mesmo critério se aplica, por exemplo, quando eu tenho os vendedores. Se eu quero importar já uma lista distribuindo para os vendedores. Não sei se vocês lembram, nós temos aqui uma coluna na planilha que diz o nome do vendedor responsável por aquela negociação ou por aquele cliente. Então, eu venho aqui, ó, e vou combinar, é um dado de oportunidade, o responsável. Então, o Mário, ele é o Mário, né? Perna é o Felipe Perna. A Lari é a Larissa. E assim por diante. Então, eu vou casando essa informação que na hora de importar, ele vai trazer todos esses dados. Inclusive, tem aqui um campo de anotações. Eu vou desmarcar esses que eu não mapeei, para a gente só fazer aqui os principais pontos, né? Para não tomar muito tempo do vídeo, e a gente poder avançar. Então, olha só. Todos aqueles campos que, por exemplo, poxa, era campo que eu não precisava, campo que eu não quero, eu vou colocar como não importar, para o sistema não perder tempo com isso, e a gente se concentrar naquilo que eu quero importar. Antes de eu avançar, eu venho aqui, ó, e marco a primeira linha cabeçalho, não será importada. Pronto. Isso não é um problema, mas vai evitar de criar uma oportunidade chamada planilha. Perfeito? Vamos avançar aqui. Ó, agora, a gente tem algumas configurações que são importantes. O que fazer caso existam duas ou mais empresas clientes com o mesmo nome? Tá? Isso aqui é bem importante, né, gente? Poxa, se tem duas empresas, eu tenho duas negociações na planilha com o mesmo nome de empresa, eu vou optar por não duplicar. Se eu colocar em duplicar, ele vai criar, por exemplo, RD Station 1, RD Station 2, RD Station 3 e o teu controle vai para as cucuruias, vamos dizer assim. Então, optem sempre por não duplicar, tá? Naturalmente, para ficar assim. Ah, Mário, mas eu tenho uma estratégia aqui que se aparecer o mesmo nome, eu quero que duplique. Não é recomendado, mas está aqui. Segundo item de preferência, o que fazer caso existam dois ou mais contatos com o mesmo e-mail ou telefone? Isso aqui é bem importante. O que acontece? Se eu optar por não duplicar nesse caso, tá? O que ele vai fazer? Ele vai centralizar tudo em uma oportunidade só. E a tua estrutura pode ser que não vingue. Então, quando eu estou importando oportunidades e contatos, optem por não duplicar. Por que, Mário, nesse caso, não duplicar? Porque o contato vai estar vinculado à empresa ou ao cliente. Então, não tem problema, tá? Pensa, na tua planilha tem vários contatos lá com o mesmo número. Como ele vai estar vinculado a apenas uma empresa, está tudo certo, tá? Ele não vai trazer essa visão, ele vai trazer uma estrutura bem organizada exatamente nessa configuração, que é a configuração padrão, tá? Ah, Mário, mas eu quero realmente fazer uma validação, eu quero garantir que se a empresa é o RD Station, o contato do Mário, se tiver outra pessoa com o mesmo número de telefone, eu quero juntar tudo. Não tem problema. Usa ou não duplicar, tá bom? Atribua responsável para os registros importados, ou seja, eu vou importar todas essas negociações para o Mário, tá? Para uma pessoa, ou seja, tudo que eu importar vai ficar em nome do Mário, ou em nome da Luísa, e assim por diante. Quando eu clicar em avançar, pessoal, ele vai trazer uma revisão de dados para que eu saiba exatamente o que está entrando em cada campo da planilha e as configurações que eu acabei de fazer. Quando eu clicar em importar, ele vai iniciar a importação. Eu não vou fazer isso porque ela é uma carga grande de dados, então eu só vou salvar e sair. E olha só, quando eu clico em salvar, ou salvar e sair, ou iniciar a importação, ele vai mostrar exatamente essa tela. Ó. Então, ele vai me dizer
que foi feita uma importação, o número de oportunidades, o total que foi importado, o que foi atualizado, porque eu posso atualizar minha base de clientes que já está no CRM, o que é inválido e o status. Então, importado com erros e rascunhos, como foi esse que a gente acabou de deixar estruturado. Tá? Então, quando eu clico no lapisinho, eu vou continuar a importação. Se eu remover, ele vai excluir daqui. Quando a gente tem erros, gente, olha só, eu vejo os detalhes. E aí, o que aconteceu de erro? Olha só, a linha 1 tem um e-mail que não é válido. O que aconteceu? Eu importei a planilha com o cabeçalho. Então, a planilha e-mail, estava lá escrito e-mail, não é um e-mail válido. Entendeu, gente? Sempre que tiverem alguma questão ou algum erro muito grande na planilha, revisem a planilha, vejam se não tem campos ocultos, se não tem coluna, linha oculta. Esse tipo de coisa acontece com muita frequência. E, se for necessário, abram um chamado no suporte para apresentar isso, para dizer, pessoal, está tendo muito erro, eu preciso de um apoio para abrir isso com a equipe. Tá bom? A mesma dinâmica se aplica quando eu estou importando uma lista de produtos e serviços, ou seja, Mário, eu tenho minha tabela de produtos e serviços aqui, eu quero importar. Perfeito. Eu tenho dados gerais, empresa, cliente, contato, quero trazer para cá. Perfeito. Tá bom? É isso, gente. Reforçando, utilizem o suporte, fiquem atentos às planilhas, simplifiquem elas, tá? Poxa, tem 1000 colunas de dados. Poxa, tenta simplificar, apaga aquilo que você não vai importar para não te prejudicar, para não tomar tempo, para não ter retrabalho nessa estratégia, tá bom? Gente, testem, façam uma carga de importação para poder ser validado e usem o suporte nesse contexto. Um abraço, gente. Até a próxima aula.